Quem puder ficar em casa a leitura da palavra, quem puder, somente quem puder. Se você não puder, amém, glória a Deus. Apocalipse, capítulo número 3. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 13, amém? Glória a Deus. E diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu vos farei vir e prostrar-se aos seus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Amém. Pode sentar em nome de Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, irmãos, é sobre a sexta igreja das 7 do livro de Apocalipse, do capítulo 3. Nós começamos já tem um tempo e eu penso em ir até o final, falando sobre cada igreja, sobre os aspectos de cada igreja. E essa igreja em Filadélfia é também uma das igrejas da Ásia Menor, uma igreja diferente das demais. Deus se dirigiu àquela igreja, João escreveu aquela carta. Deus queria comunicar com cada igreja o que ele tinha que passar. E nós passamos por cada igreja, nós vimos os problemas que cada um tinha, o que elas enfrentavam, os elogios que Deus deu para cada uma, os problemas que eles tinham. E nós vemos, irmãos, que a vida que eles tinham, a dificuldade, as perseguições eram diferentes dos dias de hoje, né? Eram diferentes. Ali o evangelho estava ascendendo, a igreja tinha acabado de ser plantada, muitas igrejas que estavam ali tinham acabado de ser plantadas, e nós vemos a dificuldade com que cada igreja lidava, as lutas, as perseguições dos romanos, dos generais romanos, as perseguições dos judeus. E era um ambiente hostil, era difícil, né, ser crente, pessoas servirem a Deus naquela região. Era marcada por perseguição. E como nós falamos, irmãos, hoje, quando tem alguma lei no Congresso, alguma coisa rolando, às vezes as pessoas já fazem o alarde, já fazem aquela coisa, não, que vai acontecer isso, aquilo outro. E aí muitas vezes a igreja, nós acabamos se envolvendo com coisas, né, fazendo alarde, mas aquilo que a gente tem medo do que aconteça no nosso país, eles já viviam na época deles. Já era a perseguição, era verdadeira, não era uma ameaça, era real, eles vivenciavam isso. Era difícil, mas Deus se dirigiu com cada povo, com cada igreja, com cada irmão que estava ali. Deus, ele falou o que ele queria de cada irmão, de cada igreja, para a postura que a igreja deveria ter em meio àquelas situações. E a igreja de Filadélfia, irmão, ela foi fundada 150 anos antes de Cristo, por Átalo II, governador de Pérgamo. Ele ficou conhecido como Filadélfia, devido ao seu amor pelo seu irmão Eumênides II. O nome da cidade em grego significa que Filadélfia, essa cidade, fosse uma cidade referência na cultura grega, que o idioma e a cultura grega fossem expandidos através daquele local. Então aquele homem fundou aquela cidade, se isso deu certo para ele. E realmente Filadélfia foi um modelo, né? um modelo inspirador na Grécia, tinha os seus propósitos humanos. Mas, irmãos, o homem tem um propósito dele para o homem, mas Deus tem os propósitos dele para
Ele fez da igreja de Filadélfia uma igreja conhecida como a igreja do amor, a igreja que Deus não deu repreensão, a igreja que mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por lutas, a igreja ela permaneceu fiel a Deus, fiel àquilo que Deus tinha transmitido. A igreja não se sabe ao certo quem fundou aquela igreja, mas aquela igreja estava bem fundamentada na palavra. Uma pessoa anônima fez um trabalho maravilhoso, e as pessoas que estavam naquela igreja ou deram ouvido à voz dos líderes, dos plantadores daquela igreja. Imagina a dificuldade que era plantar uma igreja na Ásia Menor, vindo de perseguições dos generais romanos, da influência da idolatria, que nós vemos que cada igreja que nós passamos, nós vemos que tinha seus ídolos, tinha Diana, tinha todos os outros ídolos ali, e muitos irmãos morreram por não se dobrarem diante da idolatria. E não era fácil, muitos irmãos perderam a vida, foram enforcados, foram mortos no Coliseu, foram crucificados, tiveram ali que dar a sua própria vida por causa da sua fé, por causa da razão deles. E a igreja de Filadélfia, Deus ele tinha uma promessa para aquela igreja. Lá no verso 7 diz: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Deus ele tem uma promessa para aquela igreja, que Deus tinha colocado uma porta aberta. A chave de Davi, nós vemos lá em Isaías capítulo 22, verso 22, quando Isaías era profeta, ali, Isaías era profeta, e o reino de Judá tinha como rei Ezequias, e Isaías deu uma profecia, falou, uma profecia para aquele povo, de que ele colocaria um homem fiel, Eliaquim, um homem fiel, porque Sebna, que estava naquele cargo de primeiro-ministro, não estava sendo fiel. Então Deus ele fez uma promessa dizendo que Eliaquim seria o servo dele, seria o mordomo fiel, seria aquele que colocaria as coisas de Deus em ordem, a casa de Deus em ordem, seria aquele homem que seria aos olhos de Deus fiel, no lugar de Sebna, um homem que estava como primeiro-ministro, mas era um homem que estava servindo os seus próprios interesses. Sebna foi colocado naquele reino, naquela posição dele de mordomo, de administrador, como primeiro-ministro, mas ele não quis fazer a vontade de Deus. Sebna estava interessado em fazer os seus próprios interesses, e Deus falou através de Isaías que ia colocar Eliaquim, e que Eliaquim faria a vontade de Deus naquele local. A Bíblia relata que Deus deu testemunho daquele homem, e Deus usou essa referência para falar também da fidelidade da igreja em Filadélfia. E como é diferente, irmãos, e como nós podemos trazer para nós aqui, que fazemos um trabalho na obra de Deus, que fazemos algo, que quando nós somos chamados por Deus, e quando nós não correspondemos à vontade de Deus ele troca, ele tira ele depõe as pessoas, que pode ter um cargo de liderança, de importância. Se Deus não achar a gente fiel, ele acaba tirando. E Deus se referiu a Eliaquim como um homem fiel, e ele usou isso para que a igreja se lembrasse não só da fidelidade de Eliaquim, mas que Deus quis falar para aquela igreja que a igreja devia permanecer fiel. Porque, irmãos, não é só a lembrança daquilo de Eliaquim que foi fiel, mas de alguém que estava e não foi fiel a Deus. E Deus amorosamente falou com essa igreja, se referindo como uma igreja fiel, como uma igreja que tinha uma porta aberta. E hoje muitas pessoas, não estou dizendo que, vou dizer para vocês que não é errado a gente orar pela porta aberta, nós oramos, e nós devemos continuar orando, mas hoje quando se fala de porta aberta, só se pensa em prosperidade, já algo que já está fixado em muitas pessoas. Se falar de porta aberta, se fala em prosperidade, e Deus prospera, Deus abre porta, Deus ele abre portas, mas Deus tinha algo melhor para essa igreja, que era a pregação do Evangelho. Como nós vemos na palavra de Deus, irmãos, lá em Mateus 16, 19, que quando Deus se referiu para Pedro, falando que daria à igreja o poder, a chave das portas do céu, que Deus deixaria a porta, a autoridade para a igreja pregar a palavra dele, que Deus daria autoridade para a igreja curar em nome dele, expulsar
demônio em nome dele, estabeleceu o reino através de quem? Da igreja. E Deus quis falar para Pedro que estabeleceria a igreja. E nós estamos aqui hoje, irmãos, porque Deus estabeleceu a igreja. E Deus prometeu que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja. Isso é maravilhoso. E quando nós começamos a entender, irmãos, que o reino de Deus, quando nós estamos de portas abertas, nós temos que lembrar da pregação do Evangelho. Que não é só a prosperidade, como Deus prospera, Deus prospera. E eu digo para os irmãos que quando nós realmente estamos convertidos, nós não pensamos só em buscar a porta aberta, nós buscamos o Deus da porta. Nós buscamos a Deus e nós conhecemos, irmãos, não é uma receita, mas sabemos que quando nós buscamos a vontade de Deus para a nossa vida, Deus ele abre portas. Deus é capaz de atender os desejos do nosso coração, o nosso íntimo. Deus ele sabe da nossa necessidade. E quando nós cooperamos com o reino de Deus, ele coopera também. E a porta aberta que Deus tinha para aquela igreja é uma porta que nenhum homem poderia fechar. Algumas traduções falam que homem nenhum poderia fechar a porta que Deus abriu. E é assim que Deus faz conosco, irmãos. Ele abre portas na pregação do Evangelho. Ele abre portas em lugares que você jamais achou que iria pregar. Deus ele abre portas. E é importante nós lembrarmos, irmãos, que porta aberta não é sinônimo de facilidade. Não é sinônimo de facilidade. Às vezes nós achamos, não, se Deus abrir, porque tudo vai dar certo, vai ser tudo fácil, Deus vai arranjar tudo, Ele vai prover o transporte, Ele vai fazer tudo acontecer, e vai ser tudo fácil, porque se não for fácil, não é de Deus. E às vezes a mentalidade nossa às vezes é essa, de que se foi Deus que abriu a porta, vai tudo correr tranquilo, vai ser uma tranquilidade. E às vezes não é assim. Nós vemos a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 16, verso 9, Paulo ele fala, onde Paulo diz assim: uma grande e eficaz porta me foi aberta e tenho muitos adversários. O próprio apóstolo Paulo, o maior missionário da igreja, ele falou que existia uma porta aberta, só que existia também o quê? Muitos adversários. As dificuldades que nós temos e nós passamos, se você começa a fazer um trabalho, você já vê ali a dificuldade que é para manter esse trabalho, para ir até o final. Existe dificuldade, existe resistências. E Deus, o fato pelo que Deus abriu a porta para a gente, irmão, não significa que vai ser tudo fácil. Nós vamos ter um momento de dificuldade. Vai ter momentos que vai correr tudo bem, só que vai ter um momento que vai estreitar, o negócio vai ficar complicado. E aí nós temos que ter essa percepção de Deus, de que a porta aberta não é fácil, às vezes. Paulo falou que tinha muitos adversários em Éfeso. Isso aconteceu. Quantos adversários Paulo teve? Uma porta aberta na sinagoga era perseguição. Uma porta aberta aqui era pedrada. Uma porta aqui aberta, ele teve que sair escondido num cesto na cidade e fugir. Uma porta aberta era naufrágio. Uma porta aberta era prisão. Uma porta aberta era apanhar. Às vezes a porta que Deus tem para a gente está aberta. E ela vem com dificuldades, vem com lutas, vem com perseguições. E a igreja em Filadélfia enfrentava a perseguição dos judeus. E Jesus, mais uma vez, se refere aos judeus como aquela sinagoga daqueles falsos judeus, que estavam ali em nome de Deus, mas não eram de Deus. O próprio Jesus falou para eles: dizem que são judeus, mas não são, eles são mentirosos. E nós vamos encontrar uma dificuldade. Pessoas que talvez dizem que tem Deus no coração, mas que são contra a pregação do Evangelho. Pessoas que dizem que gostam de Deus, que amam a Deus, mas se incomodam quando a igreja começa a fazer o trabalho. E aí se levantam, e aí começam a falar, começam a apontar, começam a colocar dificuldade, vão se alegrar se algo não dá certo, vão se alegrar se o trabalho que a igreja continuou para. Então eles se alegram. Existem inimigos, só que a nossa guerra não é contra a carne nem sangue. A nossa guerra não é contra as pessoas. Não são, irmãos. Eles estão sendo usados, assim como um dia nós somos também. Se você não nasceu no Evangelho, provavelmente você deve ter passado um momento na sua vida de zombador do Evangelho.
mas nossa guerra não são contra as pessoas. Nós não podemos ter isso na nossa mente, porque às vezes, se a gente se descuidar, a gente vai levar para o lado pessoal. Se a gente não tiver essa visão de Deus, de que a porta aberta ela vem com dificuldade, de que a porta aberta ela vem com problemas. Às vezes você vai ter uma pessoa para pregar, às vezes você vai ter 10, no dia você tem 12, no outro dia você vai ter uma pessoa. Você vai começar um trabalho com 10 crianças, no outro dia vai ter 2 crianças. Você vai começar um trabalho com 7 pessoas, vai ter dia que vai ter 2, vai ter dia que só vai ter você. Esse é o trabalho de Deus às vezes, é a dificuldade, e aí nós temos que perseverar, porque Deus ele é fiel. E quando Deus ele abre uma porta, a dificuldade ela vem, mas Deus ele fala que a porta que ele abre ninguém pode fechar. Amém. Então não é homem que vai fechar a porta. E num tempo, irmãos, que as pessoas pegam esse versículo para falar de prosperidade e vai daí, né, para tantas outras coisas, tantas versões, nós devemos lembrar que a porta aberta que Deus quer é a pregação do Evangelho, é a pregação da palavra de Deus, é a pregação, como o missionário falou, eu estava vendo um vídeo no YouTube, estava trabalhando no domingo, não pude vir, mas eu fui trabalho ouvindo a mensagem que ele falou, que é o dever da igreja, não é do motorista, não é de outras pessoas, o dever da pregação do Evangelho. Nós não podemos se esquecer disso, né, que é o nosso dever. Nós não podemos dizer que é o dever só do pastor, do missionário, da missionária. Nós, como membros da igreja, é o nosso dever pregar o Evangelho a toda criatura. Às vezes a gente fala, não, porque quem tem que visitar é fulano, às vezes quem tem que ir é a gente mesmo. É o nosso dever, é o dever da igreja, é ir nessa porta aberta que Deus abriu. E às vezes vem os adversários, vem as dificuldades, mas nós devemos continuar pregando a palavra, fazendo a vontade de Deus. A igreja em Filadélfia, ela perseverava naquilo. Eles entenderam que a pregação do Evangelho, ela tinha que prosseguir. Que a palavra de Deus diz também, lá no verso 8, na parte B, que guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tinha dificuldade mesmo com pouca força. Eles não negaram o nome do Senhor. E às vezes é com pouca força que nós temos que fazer. Lembrar que a nossa força não vem do Senhor, não vem da gente, vem do Senhor. E às vezes a gente pode estar até debilitado, doente. Acontece, nós somos seres humanos, nós temos que depender do Senhor. Amém. Paulo fala que ainda que o exterior se corrompa, o nosso interior se renova a cada dia. Nós temos que lembrar que Deus é o Deus que renova o nosso interior. Amém. Às vezes você pode estar bagaçado por fora, ou por dentro, com a sua dificuldade, com os seus dilemas. Mas nós temos que buscar Deus. Se animar na presença de Deus, buscar forças no Senhor, mesmo com lutas e dificuldades, é buscar na presença de Deus o refrigério. Deus ele atende a nossa oração, ele atende o nosso desejo. Quantas vezes nós estamos passando por situações na vida, irmãos, e Deus ele nos anima, ele nos dá força, ele nos envia pessoas para nos dar uma palavra de vida, ele nos envia pessoas para cuidar da gente, para interceder por nós. Ele envia pessoas que nós não vemos às vezes. Como assim? São aquelas pessoas que intercedem por nós sem nós estarmos sabendo às vezes. São aquelas pessoas que oram por nós, são guiadas por Deus para interceder quando nós estamos com dificuldade, com problema. Porque ele não se envergonha da gente mesmo tendo pouca força. Deus não se envergonha de você. Não acha que por você estar com pouca força, Deus ele se envergonha de você. Deus não está atrás de super-homens, super-mulheres, né? Deus não está atrás disso, Ele está atrás da fidelidade, da verdade, do íntimo. E a igreja, mesmo com pouca força, enfrentando toda a resistência. Você imagina só um grupo de religiosos, irmãos. Vem aqui e começa a perseguir essa terra. Vem aqui e começa a falar mentiras, proferir mentiras. Como Jesus falou, se referiu àquelas pessoas como mentirosos, como sinagoga de Satanás. Se levantasse um grupo e começasse a falar mal, olha, esse trabalho, aí essa ideia não dá certo, que incomoda, e que isso, que aquilo outro, como seria a reação? Né? Nós enfrentamos um tempo atrás, no tempo de pandemia, que pessoas, autoridades, né, iam nas igrejas, fechavam a igreja, lacravam a igreja, né? Estava num tempo uma vez e eu vi isso acontecer. O pessoal com máscara foi, e vamos fechar o culto, vamos fechar a igreja, vamos parar, mesmo as pessoas com máscara. Aí tinha uma pessoa que estava com a máscara baixada, a pessoa se ligou.
né? A pessoa da saúde, estava com um pouquinho, a pessoa estava com a máscara aqui se incomodando e mandou acabar o culto. Nós enfrentamos algo que poderia piorar, e no fim dos tempos, né, vai ser pior, mas nós devemos permanecer na presença de Deus. Sempre que puder, olhe sobre essas 7 igrejas, sobre cada uma, o que aconteceu, o que eles passaram, porque tudo isso que está aqui vai ser um prelúdio do que vai acontecer, e não vai demorar muito, o que está para acontecer. Mas se nós guardarmos a palavra de Deus, guardarmos a palavra da perseverança, Deus ele vai nos conservar. A Bíblia fala no verso 9: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram de Deus e não são, mas mentem, eis que vos farei vir e prostrar-se aos seus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. A igreja não tinha o amor dos judeus, não tinha amor dos generais de Roma, não tinha o amor das pessoas do mundo, mas eles tinham o amor de Deus na vida deles. Eu imagino que essa igreja, eles se amavam, eles não deixavam que algum irmão não se sentisse amado, porque era a igreja do amor fraternal. Eles não tinham falta do amor do mundo, da glória do mundo, de ser importante para o mundo. Eles se achavam assim importante para Deus. Eles eram, sempre foi, assim como nós somos importantes para Deus. Eles não tinham falta com os aplausos lá fora, mas eles se sentiam amados por Deus e tinham amor entre eles. O que importa é isso, a gente se amar, a gente ser unido, em nome de Jesus, né? Amar um ao outro. Deus ele aperfeiçoa aquilo que está dentro de nós a cada dia, e o que importa é a gente estarmos unidos no mesmo propósito. O propósito de Deus, de servir a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, de não deixar o amor esfriar, de não deixar o amor fraternal ir embora. Num tempo em que Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O amor não pode esfriar, ele não pode esfriar. E Deus ele fala que ele guardaria a igreja da hora da aprovação que há de vir sobre a terra. E nós sabemos, irmãos, também que um dia, quando chegar aquele grande dia, perto da volta de Jesus, as coisas vão apertar. E a Bíblia fala que grande provação há de vir sobre toda a terra. No livro de Daniel, no capítulo 12, fala sobre isso, que nos últimos dias se levantará um tempo de angústia, de perseguição, de tribulação. E esse dia está chegando, cada dia mais as coisas estão apertando. Está chegando o dia da volta do Senhor. E Deus ele nos promete nos guardar dessa grande tribulação que está acontecendo. Se você é pré, Deus vai guardar. Se for pré, se o arrebatamento for, né, ali antes da manifestação do anticristo, a igreja sobe. Se não for, Deus é capaz de nos guardar mesmo na tribulação. Ele fez isso com Noé quando enviou o dilúvio. Noé estava na terra, mas estava no barco, estava na arca. E Deus é fiel para guardar a gente, independente do que nós cremos. Se pós-tribulacionista, se pré-tribulacionista, se a igreja vai ver o anticristo, vai passar pela tribulação, Deus vai nos guardar. Se não, se eu for antes, tomara a Deus que seja, né? Amém, glória a Deus, nós vamos embora. Mas independente do que nós cremos, irmão, Deus ele vai nos guardar, a promessa para a igreja toda. Amém. Eu creio nessa palavra que Deus há de nos guardar, se aconteça o que acontecer. Ele vai nos guardar, não importa, né? Se for antes, amém, glória a Deus, que não, tomara que seja, né? Se não for, Deus vai nos guardar, amém, porque Deus ele tem os seus filhos. Se nós guardarmos a palavra de Deus, Ele vai nos guardar. Ele vai nos guardar. Eu digo para os irmãos, nós que aprendemos a palavra de Deus, se nós não estivermos em Cristo, quais os problemas que a gente teria enfrentado na vida lá fora, sem Jesus? E por nós guardarmos a palavra de Deus, irmãos, é porque nós estamos aqui até hoje. Que nós podemos estar lá na rodinha, né, e morrer, e alguém atirar, arranjar confusão, arranjar encrenca, arranjar ir para um caminho tortuoso, ir para o caminho das drogas, ir para o caminho dos vícios, e para tantos outros caminhos, mas porque nós estamos guardando a palavra de Deus, nós estamos aqui hoje. Glória a Deus por isso, porque Deus nos conservou, e quando nós guardamos a palavra de Deus, Deus ele nos guarda. Quantos livramentos Deus já nos deu? Nós indo para a igreja, nós indo para o trabalho, indo para o curso, indo para a faculdade. Quantos livramentos Deus já nos deu? Quantos
milagres acontecem durante o nosso dia, durante a nossa caminhada. Nós vamos para o trabalho, às vezes não sabemos o que pode acontecer. Nós pegamos o transporte e nós não sabemos o que pode acontecer. Se a gente se movimenta de mototáxi, meu Deus do céu, quantas coisas poderiam acontecer. Eu lembro que eu estava uma vez num prédio que eu nem gosto de trabalhar lá, não gosto. Às vezes eu vou porque precisa, necessidade, vou fazer um extra. Eu lembro do dia que eu saí de Mercedes, estava chovendo. Eu peguei um mototáxi, eu lembro que a gente estava com um mototáxi, estava chovendo, eu estava me escondendo, eu dei uma olhada assim na moto, quando vi um carro veio na nossa, o carro saiu da mão dele, veio assim, o motorista desviou, deu tempo dele desviar, porque ele estava ligado. Eu nunca vou esquecer desse dia, meu irmão, acho que eu mudei de 10 cores, né? A temperatura do corpo, acho que ela diminuiu, foi, né, pro alto, diminuiu umas 10 vezes, mas foi tão rápido, Deus guardou, meu, porque estava chovendo muito, mas muito mesmo. Eu cheguei em casa, falei para a Liz e aí eu estava pensando assim, se era para estar naquele dia ali, naquele domingo, né? Eu nunca me esqueci desse dia, mas eu fiquei, né, meu Deus, foi por isso que as coisas, os acidentes acontecem tão rápido. Foi muito rápido. O cara veio assim, foi o motoqueiro não, ele passou e a gente saiu assim, meu Deus, eu não acredito. Eu falei para ele, meu Deus, eu não acredito. Rapaz, eu também não. Foi Deus que guardou a gente. Mas o motorista apressado, que bateu a faixa, quase pega a gente. Deus nos guarda. Quantos livramentos Deus aqui deu para a gente? Quantas vezes Deus nos livrou porque nós guardamos a palavra de Deus? Quantas pessoas zombam, às vezes falam que você está perdendo o seu tempo, que você está perdendo o seu momento de lazer, mas você resolveu guardar a palavra de Deus. Vir para o culto ouvir a palavra, vir para o estudo ouvir a palavra, pregar a palavra para alguém, e você está guardando a palavra de Deus, Deus tem me guardado você. Essa porta aberta para a igreja, Deus nos dá para ser aberta essa noite, em nome de Jesus. Essa porta aberta para a pregação do Evangelho, essa porta aberta em lugares que nós não imaginamos, Deus vai abrir a porta, vai vir os adversários, Deus vai abrir novas portas para nós, mas elas vão vir com adversários, com dificuldades, com problemas, e Deus há de guardar a igreja naquele dia, irmãos. A volta de Jesus se aproxima e ele fala, né, que venho sem demora. A tentação que advém sobre todo mundo vai experimentar todos os habitantes da terra, mas ele fala, venho sem demora. Ele vem, em breve ele virá. Ele vem, né? Como ele vem, ele vai vir, ele vai nos levar para ele mesmo, vai ser maravilhoso, vai ser lindo, vai ser um acontecimento da terra. A pior tragédia do mundo foi o pecado, mas o maior milagre vai ser a ressurreição novamente. Vai ser uma coisa tão maravilhosa. Vamos estar com o Senhor. Vamos sair desse corpo aqui. Vamos estar para sempre com o Senhor. Para sempre. Isso que importa é você, a gente estar para sempre com Jesus. Né? O desejado de todas as nações. O desejado da minha alma. Né? Aquele que os profetas falaram. Nós vamos ter a oportunidade de estar com o nosso Senhor. Nós vamos ver o que a gente vê aqui em Apocalipse, como João fala, não encontra a palavra semelhante a isso. Pedras preciosas, semelhante a isso, nós vamos ver com nossos próprios olhos. Nós vamos ver tudo que está preparado para nós, irmãos. Nós vamos ver se nós perseveramos até o final. A Bíblia fala, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Deus, ele tem essa promessa para a igreja, um novo nome, né? Deus, ele tem algo maravilhoso, algo que está além do nosso entendimento. Quando nós vemos Apocalipse no capítulo 21, no capítulo 22, ver tudo aquilo que Deus tem para nós, né? Nós só imaginamos, né? Às vezes eu falo, eu queria ser João, para ver o que ele viu. Ver o que ele viu coisas maravilhosas, ele viu o futuro, ele viu a Deus, ele viu. Não, veja Apocalipse, veja, leia com calma e veja o que João viu, o que aquele homem viu, o que aquele homem presenciou. Ele viu a nova Jerusalém, a nossa Jerusalém celeste.
né? Nós vemos mansões, às vezes pela internet, pela TV, nós vemos construções maravilhosas, coisas que nós olhamos assim, meu Deus, foi um homem que fez, foi um ser humano que fez, os arranha-céus ali, aqueles prédios com piscina no alto, com aquelas bordas infinitas, aquelas coisas maravilhosas, aquelas coisas de engenharia extraordinária, mas olha o que Deus tem para nós, irmãos, a promessa que Deus tem para nós. A igreja em Filadélfia, no ano 17, depois de Cristo, esse lugar enfrentou terremotos também. Toda aquela região da Ásia foi afetada por um terremoto que destruiu cidades, que destruiu casas. Pessoas em 17 depois de Cristo, depois do terremoto, algumas pessoas naquela região não queriam morar em casas, eles queriam morar em tenda por causa do medo. Mas Deus falando para aquela igreja que Ele ia fazer daquele povo uma coluna que ninguém ia remover. Uma coluna firme, uma coluna não feita por mãos humanas, mas feita pelo próprio Deus. E Deus não quer deixar, irmãos, que nenhum terremoto abale a nossa fé. Aquele povo foi abalado pelo terremoto, mas não foi abalado pela fé deles. Nós não podemos deixar que as coisas que nós enfrentamos da nossa vida não venham abalar a nossa fé. Nós devemos permanecer, né, daquilo que nós somos chamados em Cristo. Né? Não deixar abalar, não se abalar em nome de Jesus. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que nós podemos orar. Talvez no momento que você acaba de orar, você não se sinta confortável, mas Deus Ele envia o conforto brevemente. Talvez na noite que você ora, você não se sinta tão confortável, mas quando você acordar, Deus Ele vai enviar o refrigério para você. Amém. Não importa aquilo que nós estamos passando, o momento que nós estamos passando, o que importa é nós sermos vencedores. Ser coluna no santuário de Deus. Né? Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Nós aprendemos aqui com a missionária Duda sobre pertencimento no estudo de terça-feira. Nós falamos sobre pertencimento e gravar é isso, é pertencimento. Era o que muitos dos seus senhores e fazem por aí fora até hoje, infelizmente, é gravar o nome, né, nos seus escravos. Nós somos servos de Deus. Deus, meu Deus, Ele quer para nós. Nós somos propriedade de Deus. Amém. Jesus, Ele quer assinalar, né, renovar essa assinatura nessa noite na nossa vida. Amém. Nós somos gravados, né, nós somos gravados por Deus. Nós temos o selo do Espírito Santo, o selo da promessa. A promessa de Deus, o selo do Espírito Santo sobre a nossa vida. E nós pertencemos a Deus, nós não pertencemos ao governo, nós não somos, porque eu sou direito, que nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Nós não podemos perder nossa identidade. Nós somos de Deus, nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Isso que importa para nós, irmãos, sabermos quem nós somos, a nossa identidade. Sabemos que nós somos de Deus, você tem sua identidade, você tem o seu lá, seu documento, dizendo quem é seu pai, quem é sua mãe, quando você nasceu, e Deus Ele tem um documento também, o nosso documento, nós somos filhos de Deus, o dia que nós nascemos de novo, o dia que nós saímos dos nossos pecados, Ele sabe todas as coisas, nós temos essa nova identidade em Deus. Não podemos perder de vista quem nós somos, mesmo em meio à dificuldade da nossa vida, irmãos. Nós não podemos perder de vista quem nós somos. No verso 13 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. A palavra de Deus diz que nós temos o que, irmãos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós devemos permanecer ouvindo, tendo entendimento, né? Ouvir aquilo que Deus tem para nós. E Jesus, com cada igreja, Ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que Deus diz às igrejas. A igreja em Filadélfia, a igreja em Sardes, a igreja em Tiatira, a igreja em Laodiceia, a igreja em Éfeso, a igreja em Pérgamo, a igreja em Esmirna, a igreja Sibé, a igreja Assembleia, a igreja Deus e Amor, a igreja americana. Nós temos que ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir, guardar e permanecer naquilo que nós estamos orando. Guardar, porque o mundo lá fora, o mundo vai ter outros tipos de conselho, outros tipos de ensinamento, como nós falamos aqui, como nós vemos no pensamento de muitas pessoas, infelizmente, aquele pensamento progressista, e às vezes infiltrado no meio da igreja, de autossuficiência, né, de autossalvação.
de eu faço do meu jeito. Eu chego com pessoas hoje dizendo que eu tenho a conclusão de que eu não preciso pertencer a uma igreja para ser salvo, e começa aquela coisa toda, e começa aquele pensamento contrário à palavra de Deus. E Deus ele nos lembra que nós temos que ouvir e guardar a palavra dele, ouvir o Espírito Santo das igrejas e ouvir e praticar. É o nosso desafio, o meu desafio, é o desafio dos irmãos, é ouvir, é guardar, estar atento ao que o Espírito Santo diz, estar atento, receber. Se a gente está aqui na hora do louvor, a gente recebe uma bênção, alguém vem orar que a gente recebe uma bênção, Deus ele confirma aquilo que ele tem falado com a gente através de uma palavra, através de um louvor, através de uma oração, através de uma ministração, através de uma salvação. Nós devemos estar atentos, porque o Espírito ele continua falando e a igreja lá no céu continua a estar atenta. Amém? No seu nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós somos um dom de Deus.